Boa tarde a todos. Satisfação muito grande estar aqui no encerramento desse Evante. Eu sei que você me ama, eu sou o ex mais amado do Brasil. As coisas acontecem na vida da gente. Eu me lembro quando me elegi vereador, em 88. A maioria não era nascido aqui. E naquele tempo a apuração demorava 10, 15 dias. E terminou num domingo, eu estava no centro da cidade, era motociclista, né? Rio de Janeiro. E eu vim na Vida Brasil, que era um retão enorme, uns 15 quilômetros. Eu botei no máximo a minha 180 Yamaha e vim gritando, sem capacete. Desde aquele tempo, eu andava sem capacete. Tá? E foi uma coisa que inacreditável. Pô, vereador do Rio de Janeiro! Hoje tem alguns vereadores por aí que pensam, né, que são autoridades. Não são, não. Tem um caminho muito longo pela frente ainda. Depois me elegi deputado federal, 2 anos depois. Sem televisão, sem fundo partidário, sem nada. Vim para Brasília. Fiquei 28 anos aqui. Sou recordista de processo de cassação. Recebi mais de 20 processos de cassação pela esquerda, desde aquele tempo, por ocupar a maioria da Câmara e, segundo a esquerda, falar o que não devia. Então, essa obsessão para calar a voz de quem não comunga com a ideia deles, continua. Até mesmo há poucos dias, uma liderança daquele Partido das Trevas falou: se nós não censurarmos as mídias sociais, seremos fragorosamente derrotados em 26. Realmente, as armas da democracia parece que interessa de vez em quando para eles. Na maioria das vezes não interessa. Eu vejo uma juventude aqui, que saudades do meu tempo, né? Mês que vem faço 70, que saudades. Né? E vocês são o nosso futuro, são a nossa base. E vocês que estão aqui, acredito que todos, né, não desistiram de continuar sendo influenciadores, ter sua liberdade de mídia social, não se venderam para o outro lado, e vocês realmente podem nos garantir, ou estão garantindo, algo que para mim é mais importante que a própria vida, que é a liberdade. Quando falo mais importante que a própria vida, porque eu já experimentei o outro lado, quando levei a facada. E autorizar meu filho a botar, né, me gravaram, eu, naquela noite, delirando. Então, vale a pena, porque eu busquei, no delírio, algo que aconteceu em Quito, no Equador, por coincidência. Isso tem a ver com o processo que estou respondendo hoje em dia. A origem do processo do golpe, segundo os iluminados, é o ataque à urna eletrônica. E lá em Quito, a presidente era Dilma, 2014, eles discutiram muitas coisas lá, no Foro de São Paulo. Entre elas, a criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Você não imagina o que aconteceu com esse cara depois disso. Eu vou contar com propriedade, viu? Porque esse cara sou eu. Eu abandonei a carreira na TV depois que eu levei o susto. Mas não tô falando desse aí, não. Eu tô falando desse outro. Olha aqui, ó. Quando eu descobri que cada notícia que eu repercutia aqui na internet, do jeito certo, claro, poderia me render isso daqui, eu não tive dúvidas. E sabe o que é melhor? Qualquer um pode fazer. E você não tem que gastar com tráfego pago, com domínio de site, nada, nada. Eu fiz um vídeo se você quiser entender melhor. Então, os caras buscam sempre, né, chegar no cérebro daquilo que eles querem atingir. E eu perguntei uma vez, né, vamos lá, vamos supor aqui que vocês aqui são pessoas aí do mal. Se a gente puder fraudar a mega da virada, estamos juntos ou não estamos juntos? Vocês olham, então, para o Brasil.
não para quem quer fazer o bem, para quem quer fazer o mal, o Brasil representa milhares de mega-sena da virada. E nós queremos apenas garantias naquilo que fazemos. Eu acredito na máquina, não acredito em quem programa a máquina. E esse processo que eu estou respondendo, né? Daqui a pouco, 19 horas, estarei ao vivo com Augusto Nunes na Oeste Sem Filtro. A gente está mostrando, a pergunta é aberta, pergunta o que quiser, não tem problema, o que quiser, para a gente mostrar onde estávamos e para onde estávamos indo. Quem foi meu marqueteiro em 2018? Não foi o Duda Lima, nem o Duda Mendonça, foi o Carlos Bolsonaro, com uma maquininha na mão, um telefone celular, alcançamos o Brasil todo. Lá atrás, que eu jamais esperava ser vereador, de repente, presidente da República. Imagine o tamanho da responsabilidade. Confesso, eu não estava preparado, apesar da idade, 28 anos de parlamentar, 2 de vereador, 15 de exército brasileiro. Mas fizemos o que eu achava que devia ser feito. Mobilizamos gente do Brasil todo, vários setores, em especial os evangélicos. Acredito que mais de 80% fechou conosco. E eu tenho uma história fantástica para contar sobre 2018. Por enquanto, né? Estou aguardando uma resposta aí. De suspender um sigilo de um inquérito numerado 1361. O que aconteceu em 2018? Conseguimos suspender esse inquérito, porque todo mundo fala em transparência, né? Mas alguns não querem a transparência porque segredos são revelados. Isso vai acontecer. Mesmo que eu morra hoje, vai aparecer esse inquérito 1361. E será a nossa liberdade. Ontem eu exagerei aqui um pouquinho, falando que estava assim para uma possível prisão. Exagerei um pouco. Mas você, de vez em quando, né, dá uns coices por aí, para mostrar que somos de carne e osso. E a verdade vem nesses momentos. Como disse ontem, né, eu podia estar muito bem de outro lado, mas o lado de vocês não tem preço. O outro lado, prezado Sóstenes, o outro lado, pode ter muita coisa, mas para o lado de cá nós temos duas coisas, né? Uma que é a mais importante, é o nosso Deus. E a outra é o povo de bem desse Brasil. Por vezes, quando você está em um momento difícil, né, parece que tudo aquilo é uma eternidade. Como deve ser uma eternidade para quem está preso pelos atos de 8 de janeiro. E vocês sabem o que aconteceu. Umas prisões completamente esdrúxulas, até elogio, né? Pessoas sendo condenadas, 14, 15, 17 anos de cadeia, que nem estavam lá, e tudo foi quebrado antes. Tem vídeo sobre isso, tem imagens. Mas isso foi pré-acertado. A exemplo do Capitólio nos Estados Unidos, que lá foi meia dúzia de janeiro, aqui foi dia 8. Tá? Era para lá jogar os republicanos na vala comum, como os ditadores, os que não aceitam a democracia. E aqui é a mesma coisa. Tanto é que dia 9, estavam em Brasília todos os governadores, com o Lula, e o Lula em especial, né, se apresentando como salvador da democracia. Logo esse cara, que vive com ditadores, que
não diz que o Hamas é um grupo terrorista, é um homem que não tem coração, não tem piedade de ninguém, se preocupa apenas com o poder. Então, graças a Deus, e eu agradeço a Deus que está acontecendo com a minha vida, os momentos que eu passei, procuro sempre não chorar em público. Dentro daquela sala vazia lá da presidência, já chorei várias vezes. Meu Deus, qual foi o meu pecado para estar aqui? Porque para se buscar fazer a coisa certa, é mais difícil, tem muita incompreensão. A perseguição, muitas vezes, é porque você está fazendo a coisa certa. Porque o ser humano é muito imediatista. Não vou fazer como Geisel fez, né? Ele fez um livro que só autorizou a sua publicação depois que ele morresse. Eu não vou fazer isso porque eu não quero deixar, apesar de merecer, né, pessoas constrangidas aqui no Brasil. Mas a gente vai mostrando o quão difícil foi, enfrentando a pandemia, uma guerra lá fora. E nós passamos por isso, sem trocar aí ministério com o parlamento, estatais, bancos oficiais. Hoje eu vejo aqui 6 milhões de ativos, inativos e pensionistas que são vinculados ao fundo de pensão. E esse dinheiro está indo para o ralo. Agora, eles sabiam que isso ia acontecer, que tiveram uma experiência de poucos anos antes. E grande parte deles persistiu no erro. O passado tem que servir para nós como um exemplo de o que fazer ou não fazer no futuro. Se você errou lá atrás, aplica os mesmos ingredientes hoje, vai errar também. E aqui, esse país aqui é fantástico, pessoal. Tenho certeza que a gente vai dar volta por cima. Conversei com os advogados hoje. Obrigado para quem me deu o Pix aqui. 17 milhões de reais. Grande parte disso já foi embora. Você tem que gastar bem, com os bons advogados. E nós